E aí, gurizada da turma 121, vamos seguir com o nosso conteúdo de geometria. Na aula passada a gente viu, provamos aí por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, provamos também, deixa eu dar uma olhada aqui, fizemos alguns exemplos, com o teorema lá dos ângulos alternos internos e tal. E agora provamos também, agora eu estava cuidando da minha colinha ali, a gente provou também aqueles dois teoremas a respeito dos paralelogramos, que são bem importantes. E agora eu quero provar para vocês o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras que a gente usa, sempre usou e não sabe de onde saiu. Agora que a gente entende de semelhança de triângulos, entende dessas coisas, eu vou provar aqui para vocês. Por que eu escolhi provar só agora? Porque agora a gente já tem uma quantidade boa de conteúdo, já passando da parte dos axiomas, já temos um bom embasamento teórico. E agora, nessa aula, eu quero mostrar para vocês, na verdade, 3 fórmulas. É o teorema de Pitágoras, a lei dos cossenos e o teorema das áreas. Todos eles se relacionam aí. Então, vamos começar provando o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz, cara? Que em qualquer triângulo retângulo, o que é triângulo retângulo? Que tenha um ângulo de 90 graus. Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado, que é esse lado maior aqui, ó, esse lado que se opõe ao de 90, ó, que está na frente do de 90, esse aqui a gente chama de hipotenusa. E esses outros dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui, a gente chama de catetos. Esse e esse aqui. A gente chama de catetos. Então, se eu tenho um triângulo retângulo com hipotenusa medindo A, que é o lado maior, e os outros dois, e os catetos são esses dois que formam o ângulo de 90, tá? Os catetos são sempre os que formam o ângulo de 90. E tem catetos medindo B e C, então vai se verificar isso aqui, ó, a medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? O famoso teorema de Pitágoras. Pega esse cateto e eleva ao quadrado, pega esse cateto e eleva ao quadrado, tem que dar a hipotenusa ao quadrado. A prova que eu vou dar aqui para vocês, a demonstração que eu vou fazer é usando semelhança de triângulos, tá? É o seguinte, para começar eu vou baixar desse ponto aqui, ó, eu vou baixar a perpendicular aqui. Ó. Eu vou pegar esse ponto e vou baixar uma perpendicular aqui, ou seja, 90 para cada lado aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas, cara. Vou botar em vermelho aqui, ó. A primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, ó. Nesse triângulo grande, quem são os ângulos? É esse de 90, esse aqui que eu vou chamar de 2 risquinhos e esse aqui que eu vou chamar de um risquinho só, tá? Esses aqui são os 3 ângulos do grande. Agora olha no pequeno, olha nesse pequeno aqui, ó. Nesse pequeno aqui. Eu tenho um de 90 e tenho um de 2 risquinhos. Para a soma da 180, tu concorda comigo que aqui tem que ser esse mesmo um risquinho? Porque a gente já provou, né? A soma dos 3 dá sempre 180. Se aqui eu tenho 90, esses dois somam 90. Então se aqui eu tenho 90 no pequeno, esses dois tem que somar 90. E eu já tenho esse aqui, ó. Então aqui só pode ser, para a soma dar 90, só pode ser igual a esse, né? Tá? Só pode ser igual a esse. E aqui nesse triângulo a mesma coisa. Eu tenho 90, tenho um risquinho, então para somar 180, ó. Para a soma dos 3 da 180, que tem que ser o 2 risquinhos, né? Que é o que completa esse aqui dando 90, com mais 90, 180. Tá? E aí, pelo segundo critério de semelhança, né? Dos ângulos, ângulo e ângulo, né? Eu vejo que tanto esse triângulo pequeno aqui quanto esse médio aqui são semelhantes ao grande. E é isso que eu vou fazer, eu vou aplicar agora no primeiro momento, vou aplicar a semelhança desse aqui com o grande, vai me dar uma expressão,
vou aplicar a semelhança desse aqui com o grande, vai me dar outra expressão, e quando eu juntar as duas, o resultado vai dar isso aqui, ó. Olha como é que eu vou aplicar a semelhança. Para eu aplicar essa semelhança, eu primeiro tenho que dar alguns nomes aqui, ó. Essa altura eu vou chamar de H, tá? Esse cara aqui, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de D. E aí esse segmento eu vou chamar de M. E esse aqui de N. Ou seja, DC, o segmento DC eu estou chamando de M. E o segmento BD eu estou chamando de N. Tá? Tá? Obviamente, ó, N mais M, ó, N mais M é o A, né? Obviamente, esse tamanho mais esse dá esse A aqui, que é o tamanho da hipotenusa, né? Tá? Então, olha aqui. Então, olha aqui, ó. Olha como é que eu vou aplicar a semelhança agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse dividido por esse no pequeno vai ter que ser igual a esse dividido por esse no grande. Como assim? Olha aqui, ó. Esse dividido por esse, o que que é? É 91 risquinho, vamos botar aqui então M, sobre B, 91 risquinho pela hipotenusa do pequeno, ó. Esse aqui é a hipotenusa do pequeno, né? Tem que ser o que? 91 risquinho do grande, 92 risquinhos, né, cara? Puxa vida, falei errado. Ó, 92 risquinhos no pequeno sobre hipotenusa do pequeno tem que ser 92 risquinhos do grande sobre hipotenusa do grande. O que que é 92 risquinhos do grande? É B. E hipotenusa do grande é o A. Ó, 92 risquinhos aqui e aqui 92 risquinhos também. Aqui embaixo, ó, hipotenusa do pequeno e aqui hipotenusa do grande. Tudo fechado. Então isso aqui implica, cara, que M vezes A é igual a B ao quadrado. Tá? Então essa é a primeira expressão que eu preciso guardar. Agora eu vou aplicar a semelhança de triângulos entre esse aqui, ó, e o grande. Olha como é que eu vou aplicar essa semelhança. Eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Olha aqui, ó. 91 risquinho no pequeno sobre hipotenusa do pequeno, ó. Desse triângulo aqui, a hipotenusa é o C, né? Aqui estão os dois catetos, a hipotenusa é o C. Então, esse dividido por esse, N dividido por C, vai ter que ser a mesma coisa agora no grande. Ó, 91 risquinho, hipotenusa. Agora eu tenho que pegar no grande. 91 risquinho, ó, no grande e hipotenusa. 91 risquinho é C, hipotenusa é o A do grande. Então, 91 risquinho do pequeno sobre hipotenusa do pequeno também tem que ser igual a 91 risquinho do grande sobre hipotenusa do grande, tá? Tem que casar os lados aí, tem que ser a mesma coisa. E isso aqui me diz que N vezes A dá igual a C ao quadrado, cara. N vezes A dá C ao quadrado. Então agora olha aqui, ó, deixa eu fazer o último asterisco aqui de laranja, cara. Por quê? Porque... Cadê a caneta preta? Por causa do seguinte, ó. Vamos somar essas duas coisas, ó. Vai ficar M vezes A mais N vezes A desse lado esquerdo da equação. E do lado direito vai dar o quê? Igual, né? Bota o igual. B ao quadrado mais C ao quadrado, não é isso? Aqui eu boto o A em evidência, ó. Eu pego esse A e coloco em evidência. Vai ficar A que multiplica M mais N
É N, não é B. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora vindo pra cá, ó. Indo pra cá. Ó. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso aqui, ó. M mais N. Quem é M mais N? Não é o A? Então eu vou trocar esse M mais N por A. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. A vezes A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Só que A vezes A é o quê? A ao, ou seja, acabei de demonstrar o teorema, tá? Então realmente A ao quadrado, ó, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom, pessoal? E agora eu quero fazer um exemplo disso aqui. Agora, e o exemplo que eu vou fazer sobre isso aqui, na verdade, é um outro teorema, que agora eu vou mostrar para vocês, né, uma consequência disso é a diagonal do quadrado, tá? Como é que eu calculo a diagonal de um quadrado, tá? Aí vai sair uma fórmula fechada que eu acho muito bom tu ir pro vestibular já com ela decorada, tá? É uma daquelas que tu tem que decorar, tá? Então fizemos as duas semelhanças aqui. Quando eu somo as duas equações, eu chego nisso aqui. Aqui já está o b ao quadrado com c ao quadrado e esse m mais n é o a. Então fica a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, ó. Tá? Então agora deixa eu apagar aqui. Agora eu vou ter que apagar. Tá? Já te dei bastante tempo também para tu copiar, né? E pausar o vídeo se quiser. Tá? Volta o vídeo se precisar, para eu repetir ali, para tu me ver repetindo o que foi feito, tá? Falei tudo certinho ali, tá? Tudo que eu fiz de um lado na semelhança eu fiz do outro, tudo que eu fiz aqui no triângulo pequeno eu fiz no grande também, aqui também tudo que eu fiz no pequeno eu fiz no grande também, tá? Então a semelhança se mantém, tudo ok, tá? Ó, vou deixar aqui assim, ó, tá? Aqui já tá a fórmula praticamente pronta. O exemplo que eu vou dar, na verdade, é um teorema. O exemplo que eu vou dar, na verdade, é um teorema. Tá? Que é o seguinte, a diagonal de um quadrado de lado L, de lado L, mede a diagonal, vamos botar assim, ó, a diagonal D de um quadrado mede isso aqui, ó, mede D igual a L vezes a raiz de 2. Isso aqui tu tem que saber. Tá? E isso aqui tu não pode ir pra prova da URGS sem saber. Tá? Então o exemplo que eu vou dar já é um teorema. A diagonal D de um quadrado de lado L mede Dzinho igual a L vezes a raiz de 2. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Eu tenho o quadrado de lado L. Ó, L, 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 L. Aqui quadrado, né? Tem que ser retângulo aqui, tudo certinho. Essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal D aqui mede L raiz de 2. Esse tamanho aqui, ó, mede o lado vezes a raiz de 2. E a prova disso, né, a demonstração disso, deixa eu dar uma... Agora eu vou dar uma apagada aqui em cima para não poluir, ó. Vou deixar só o que mais interessa mesmo.
como é que eu provo isso, cara? Olha aqui, ó, por Pitágoras. Por Pitágoras, olha para esse quadrado aqui, aqui, ó, tu concorda que aqui tem um triângulo retângulo? Então, por Pitágoras, d ao quadrado é igual que L ao quadrado mais L ao quadrado, né? A hipotenusa tá aqui, que é o D, é igual a soma, né, dos quadrados dos dois catetos. Os catetos são os que formam o ângulo de 90 graus. Vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. E isso aqui me dá assim, ó, D ao quadrado igual a 2 L ao quadrado. Tem 1 mais 1, tem 2 deles, né? E agora, tirando a raiz dos dois lados, fica D, como é positivo, né? Fica isso aqui, ó. Raiz de 2L ao quadrado. Aqui, ó, fica raiz de 2, então essa raiz aqui, raiz de um produto, como tudo é positivo, a raiz de um produto é o produto das raízes mesmo, fica raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. E aí, finalmente, ó, vindo pra cá, ó, fica D igual a raiz de 2, ó, aqui o quadrado corta com a raiz, então fica raiz de 2 vezes L, como a gente queria, tá aqui, ó. Então apliquei o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Esse é o quadrado igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, tá aqui. Fica 2L quadrado, passo a raiz em tudo aqui, como tudo é positivo mesmo, dá pra passar a raiz quadrada, né? Aqui, como tudo é positivo, a raiz do produto é o produto das raízes. Aqui fica a raiz de 2, não tem que fazer, e o quadrado aqui corta com a raiz sobre o L. Então tá aqui, ó, exatamente a fórmula que a gente queria, tá? Então já fiz um exemplo aí que na verdade já era demonstração de um negócio super importante aí para nós, tá? Então agora a próxima fórmula sobre a qual eu quero falar, é a lei dos cossenos, tá? É a lei dos cossenos. Deixa eu dar uma olhada aqui para teorema de Pitágoras e suas aplicações. Seno, cosseno, tangente, lei dos senos. A lei dos cossenos, cara. Tá, então vamos escrever aí. Ó, lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é uma generalização do teorema de Pitágoras. Como assim? No teorema de Pitágoras, eu tenho um triângulo, né, com medidas A, B e C, e aqui ele é retângulo, né? E aí eu sei, se o triângulo é retângulo, então essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Só que agora, isso aqui é Pitágoras. Ok? Mas essa fórmula aqui para os lados do triângulo vale só quando? Ó, isso aqui só vale quando tem o quê? Só vale quando tem o triângulo retângulo, cara. E se eu tiver um outro triângulo qualquer, ó. Cara, assim, ó, A, C, B aqui, tá? E aqui eu tiver um ângulo alfa, cara. Tá? Essa fórmula, ela cobre triângulos que tem um ângulo de 90, mas se eu tiver um outro ângulo alfa aqui qualquer, entre o B e o C, isso é que essa fórmula vai nos dar agora. É como é que eu calculo esse A aqui, ó, no caso, ó, ao quadrado igual alguma coisa, como é que fica quando aqui não é 90? Vai ficar assim, ó. Essa é a lei dos cossenos. O A ao quadrado
ele vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que nem o teorema de Pitágoras, menos, cara, 2 vezes a vezes c, 2 vezes b vezes c, desculpa, vezes o cosseno de alfa. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra daquelas que tu não pode ir para a prova da URGS sem saber, cara. Tá? Essa aqui tu não pode ir para a prova da URGS sem saber. Tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, já fiz a do Pitágoras, tá? Até no livro do ano passado eu tô olhando ali. Até no livro do ano passado tem a demonstração ali, é só semelhança de triângulos, somar equações. Mas essa lei dos cossenos, ela me dá esse valor da hipotenusa aqui, quando aqui não é 90. Quando é 90, Pitágoras. E quando não é 90, e quando esse aqui não é 90, ó. E quando esse aqui não é 90, e agora? Né? Aí tu aplica essa aqui, ó. Aí tu aplica essa aqui. Ó, é uma generalização do Pitágoras em dois sentidos, né? Em primeiro lugar, porque, né, aqui cobre, essa fórmula cobre só para ângulos de 90, essa aqui cobre para qualquer um. Então aumentou o leque, né, de possibilidades. E em segundo lugar, porque a primeira parte da fórmula é exatamente igual, ó. Exatamente igual, tá? Tu quer ver uma coisa? Quando, vamos supor que esse alfa seja 90. Vamos supor que esse alfa aqui seja 90. Essa fórmula vai ficar assim, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, e aqui vai dar cosseno de 90, né? Se aqui for 90 graus, vai dar cosseno de 90, né? Só que o cosseno de 90 é zero, meu povo. Então 0 vezes isso, vezes isso, vezes isso, dá zero. O que sobra? Ó, quando aqui é 90, dá exatamente o teorema de Pitágoras, ó. Porque cosseno de 90 é zero, tá? Cosseno de 90 é zero, tá? E como é que eu sei disso? Bom, agora eu vou mostrar como é que faz a tabela para vocês. Vou mostrar como é que faz a tabela, tá? A fórmula é essa, é só substituir aqui o que eu tiver precisando, né? Se for o A, eu substituo o B e o C aqui, o cosseno do ângulo, e deu pra bola. Se for o B, substituo o A e o C aqui e acho o B, entendeu? Então é só substituição. Mas agora como é que eu vou saber esses cossenos desses ângulos, cara? Tu vai fazer da seguinte maneira, cara. Na verdade, eu vou te ensinar a calcular tanto o seno quanto o cosseno dos ângulos mais notáveis, né? Olha aqui como é que fica, ó. Agora vamos fazer a tabela aqui embaixo. Vai ficar assim, ó, 0 graus. Opa. Vai ficar 0 graus. Vamos botar 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Esses são os que tu tem que saber. Então é isso aqui, isso aqui e isso aqui. Ó. Tá? Tem até musiquinha aí na internet e tal ensinando. Aqui vai ser o seno e aqui o cosseno. Como é que eu faço essa tabela, cara? Eu começo escrevendo assim, ó. Como é que eu faço essa tabela para saber o cosseno dos ângulos aqui? Aqui eu já vou saber o seno também, né? Eu começo fazendo assim, ó. Eu começo escrevendo 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Escrevo de 0 a 4 aqui. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Divido tudo por 2, cara. Divido tudo por 2. Divido tudo por 2. Divido tudo por 2 e divido tudo por 2, tá? Por último, o que eu faço?
por último eu extraio a raiz em cima. Extraio a raiz aqui em cima, extraio a raiz aqui em cima, extraio a raiz aqui em cima e extraio a raiz aqui em cima. Pronto. Então, isso aqui dá igual a quê? 0 sobre 2 é 0. Aqui, 1 sobre 2 é... Raiz de 1 é 1, né? Ó, dá 1 meio. Aqui dá raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 não tenho que simplificar. E aqui dá 2 em cima. Raiz de 4 é 2 sobre 2, 1. Tá? Então, esse é o seno. Esses são os senos dos ângulos. Lembra do primeiro ano, né? Do nono ano, né? Lá tu aprendeu seno, cosseno e tangente, né? O cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e tal. Né? Tabela de senos e de cossenos. E aqui eu tô te mostrando como é que faz a tabela para isso. Como é que faz a tabela para calcular isso. Então, seno de 0 é 0, seno de 30 é 1 meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. E o cosseno, que é o que me interessa aqui, eu pego isso aqui, ó, escrevo de trás, eu pego isso aqui e escrevo de trás para frente aqui, como assim? Eu faço o seguinte, ó, esse que era o último vira o primeiro, 1. Esse que era o penúltimo vira o segundo. Esse que era o terceiro, fica o terceiro mesmo. Esse que era o segundo vira o penúltimo. E esse que era o primeiro vira o último. Eu escrevi, né? Aqui é 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Agora eu escrevo daqui pra lá. Ó, 1 raiz de... Escrevo daqui pra lá. 1 raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0. Tá? Então é assim que eu faço a tabela para saber os cossenos dos ângulos. Tá? Ó, escrevo 0, 1, 2, 3, 4, tiro escrevo 0, 1, 2, 3, 4, divido tudo por 2 e tiro a raiz em cima. Isso vai dar o valor dos senos. É só escrever agora, ó, de trás para frente, aqui, que dá o valor dos cossenos, tá bom? É isso aí que vocês precisam. E agora eu vou fazer um exemplo disso aqui. Agora eu vou fazer um exemplo dessa aqui. Que é... Deixa eu ver o exemplo que ele dá aqui. Tá. Ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, um bem simples. Vamos fazer uma bem simples aqui, ó, exemplo. O exemplo que eu dou para vocês é esse aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um triângulo assim. Aqui medindo 30 graus, a 12 e 5, né? Aqui 12 e aqui 5, tá? Vamos supor que eu tenha esse triângulo e queira saber essa medida aqui, ó. Vamos supor que eu só tenha isso, ou seja, aqui não diz que é retângulo, eu não posso aplicar seno, cosseno e tangente, né? Porque essas relações valem no triângulo retângulo. Não posso aplicar Pitágoras também, porque não é triângulo retângulo. E aqui eu tenho, né? Eu tenho dois lados formando o ângulo de 30 graus e a medida deles, ó. Repara que esse B e esse C na lei dos cossenos são esses dois que formam o ângulo alfa, né? O A vai ser o cara que se opõe a ele. Então, no caso, o A aqui é o X, ó. Os dois lados que formam o ângulo alfa, eles são os dois aqui, ó, que vão aqui também. E o A é o que se opõe ao alfa. Então tá aqui, ó. Tá aqui os dois. Esse vai fazer o papel de B, ó. Esse vai fazer o papel de B. Esse vai fazer o papel de C. E esse aqui vai fazer o papel de A na fórmula.
E aí é só aplicar, ó. Vai ficar assim, ó. Usando a fórmula aqui, vai ficar x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 5 vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o cosseno de 30 graus, cara. É isso que tu vai ter que resolver. Então vamos lá, vamos substituir x ao quadrado. Deixa eu ficar assim, acho que assim tu enxerga melhor. 12 ao quadrado é 144, tá? 5 ao quadrado são 25. Menos 12 vezes 5 dá 60. Vezes 2, 120. Vezes cosseno de 30. Cosseno de 30. Ó, cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2, cara. Raiz de 3 sobre 2, tá? E olha como é que vai ficar aqui, então. X ao quadrado, cara, vai ficar 144 mais... Que dá quanto aqui? Desculpa, cara. 144 mais 25 dá 169, né, cara? 169. É isso. Menos 120 por 2 dá 60 vezes a raiz de 3. Tá? O x, então, nesse caso, tá? O x, então, nesse caso, vai ser o quê? Aqui não tem como eu subtrair uma coisa da outra. Aqui não vai ter conversa, cara. Eu vou ter que deixar assim, ó. Ó. E se aparecer na prova, é assim que tu vai deixar. Não tem o que fazer. O x vale isso aqui, ó. Tá? Isso aqui dá para aproximar na calculadora, fazer a conta e achar a medida do x, tá bom? Já deu quanto tempo de aula aí, meu amor? 32. 32. Tá? Então é assim que a gente aplica a lei dos cossenos. Esses dois lados que formam o ângulo, eles vão fazer o B e o C, vão ser o B e o C da fórmula. O A é o que se opõe ao ângulo alfa e os cossenos estão aqui para eu aplicar. Tá? E aí eu aplico ali, ó, nesse caso aqui estava fazendo papel de A, aqui de B e C, e o ângulo aqui era 30 graus, então aqui vai dar cosseno 30, tá aqui o B e o C, ó. Aqui esse cara, o X fazendo papel de A, então eu troco os valores, faço a conta no máximo que der e extraio a raiz, né? Porque aqui tá ao quadrado, eu extraio a raiz no final. É isso, aqui se aqui desse um número inteiro, seria a raiz desse número, poderia dar 5, 6, 7, 8, sei lá quanto. Tá? Então é assim que a gente aplica a lei dos cossenos. Também tem o outro caso, agora deixa eu só falar aqui, mas não vou fazer porque a gente não fez ainda. Então quando eu falar de trigonometria, aí a gente vai tocar nesse assunto, que é o seguinte, tá, e se eu tiver um triângulo assim, ó, e se eu tiver um triângulo assim, ó, bota aí a observação, ó, nem precisa mais, ó, nem precisa. E se eu tiver um triângulo assim, ó, com esse ângulo de 120 graus, por exemplo, como é que eu vou aqui sendo o B, aqui o C e aqui o A, né? Como é que eu vou calcular o cosseno de 120? Bom, aí a gente vai aprender com calma quando a gente começar a trigonometria, tá? Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é menos o cosseno de 60, tá? Isso aqui é menos, isso aqui, ó, o cosseno de 120 é menos 1/2, tá? Ó, aqui o cosseno de 60 é 1/2, cosseno de 120 é menos 1/2, tá? Eu vou mostrar isso com calma para vocês. Então esses ângulos maiores que 90, a gente vai aprender a calcular depois, mas aí vocês na hora depois, né, que a gente vê isso, vocês vão ter condições de fazer qualquer uma. Aqui eu estou interessado em ensinar vocês a aplicar a fórmula. E já dei o esquema da tabela aqui. Para mim já foi uma grande coisa. Porque isso aqui a gente vai usar direto na trigonometria. Tá? Vai usar direto. E o último teorema que eu quero provar para vocês, que eu quero mostrar para vocês como é que se usa, que todo ano cai uma na URGS. Todo ano, esse cai todo ano, uma pelo menos na URGS.
é o teorema das áreas, tá? É o teorema das áreas, que é a coisa mais fácil do mundo. Graças a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Muito tranquilo. Pra gente encerrar a aula de hoje e eu já poder deixar uma baita de uma lista de exercícios para vocês, tá? Que a gente tem que terminar essa geometria e tem que começar a trigonometria. Na verdade isso aqui já é trigonometria, né? Mas vamos, tá? Ó, aqui eu vou deixar essa tabela, tá? Que a gente vai usar agora também, tá? O próximo aqui, ó, teorema das áreas. Então, vamos lá pra gente encerrar a aula de hoje. Teorema das áreas. Ó, vamos lá. Teorema das áreas. O que diz o teorema das áreas, cara? O teorema das áreas diz o seguinte, ó, que se eu tenho um triângulo, né, medindo aqui, deixa eu ver como é que ele coloca aqui pra gente. Tá. Aqui medindo B, aqui medindo C, aqui medindo alfa e aqui medindo A de novo, que nem no da lei dos cossenos. Ele diz o seguinte, cara, que a área desse triângulo, agora eu tô falando de área, tá? Eu tô falando de área, é de área, quer saber? Eu tenho esse triângulo aqui com esse ângulo alfa, tá? E eu quero saber a área desse triângulo. E agora? Tá, tem a fórmula do Heron lá, né? Mas aí tem que fazer uma mão de obra miserável. Aqui, a gente sendo um ângulo desses aqui, ó, notáveis, ou dos equivalentes a eles nos outros quadrantes, que é o que eu vou mostrar para vocês lá na trigonometria, a fórmula da área, a área desse triângulo vai ser simplesmente isso aqui, ó. Vai ser simplesmente isso aqui, cara. Ó. E essa aqui é outra. Essa é outra que tu vai ter que decorar. Não tem conversa. Essa tu vai ter que decorar, cara. Tá? Que a área desse triângulo aqui, tá? Aprendemos a calcular pela lei dos cossenos o lado que falta, né? Se eu tenho dois lados, o que falta eu consigo pela lei dos cossenos. E a área de um triângulo qualquer, assim, porque quando o triângulo tem um ângulo de 90, fica só base vezes a altura dividido por 2, né? A área desse triângulo aqui é base vezes a altura dividido por 2, né? Porque aqui com um ângulo de 90 esse H vai ser a altura mesmo. O problema é que aqui esse B não é a altura, né? A altura tá aqui, ó. E aí como é que eu descubro isso? Na verdade tá aqui, né? Vai ser esse C vezes o seno do ângulo, na verdade. Desculpa, vai ser B, no caso desse triângulo aqui, vai ser B vezes a altura desse triângulo é B vezes o seno. A base é C dividido por 2. É daí que sai essa fórmula. Não vou demonstrar para vocês, mas o que acontece é isso. Essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, ela é B vezes o seno. Ela é B vezes o seno alfa, tá? Então é base que é C vezes a altura que é B seno alfa dividido por 2, tá? A mesma fórmula, tá? Agora, por que isso aqui é B seno alfa, eu não vou fazer aqui, mas é fácil de enxergar, né? Aqui tem um ângulo de 90, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Aqui, ó, ficou um triângulo retângulo, e aí o seno desse ângulo alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Passa a hipotenusa multiplicando, tá aqui, ó.
a altura, né? O cateto oposto fica igual isso aqui, ó, tá? Então assim, já só falando já demonstrei a fórmula. Já deu para demonstrar a fórmula. E aí como é que eu uso isso? Bom, tem que saber o quê? Tem que saber o seno desse ângulo, né? Aí eu consigo, tá aqui a tabela, né, com os senos dos ângulos. Ó, vamos fazer essa aqui, ó. Ó, por exemplo, vou dar um exemplinho do livro ali, ó. Exemplo. E é parecido com os que caem na URGS, não te preocupa, porque esse exemplo que eu vou dar aqui é... Essa é uma questão que, na minha opinião, a URGS sempre faz dada. É uma questãozinha dada da URGS, tá? Ó, vamos supor que eu tenha 5, 8, 30. Vamos supor aqui, ó, que ele bota assim, ó. Vamos supor que eu tenho um triângulo assim, ó. 5 aqui, 8 aqui e 30 graus aqui. Qual vai ser a área desse triângulo? Bom, a área desse triângulo, ó, percebe que aqui não vai esse A, né? O que eu preciso para calcular essa área é o ângulo alfa e os lados que formam o ângulo alfa. São esses que eu preciso. Os dois lados que formam o ângulo alfa. Tá? Esse A não me interessa para calcular a área. Então aqui eu tenho o ângulo alfa e tenho os dois lados que formam ele. Acabou. Vai ser, ó, vai ser 5 vezes 8 vezes o seno de 30 graus dividido por 2, cara. É só isso. Então essa área vai ser o quê? Essa área vai ser... Aqui esse morre com esse, fica 4, vai dar 20 vezes o seno de 30. 30, seno, 1/2. Ou seja, a área desse triângulo mede 10 unidades, né, ao quadrado. Se for metro, é 10 metros quadrados. Se for centímetros, é centímetros quadrados. 10 unidades de área ao quadrado. 10 unidades de área ao quadrado. Então, esse teorema das áreas é assim que eu uso ele. Tá, pessoal? Então, os 3 teoremas aí que tu tem que saber. Teorema de Pitágoras, lei dos cossenos e teorema das áreas. Isso aí, cara, tu não tem como ir para URGS sem saber, tá? E a parte boa é que esse das áreas aqui, ó, sempre é uma questão dada na URGS. Sempre é uma questãozinha dada. Tá bom, pessoal? E a parte ruim é que às vezes vem misturado. Tá? Tem umas questões na lista que eu peguei da URGS, que são questões envolvendo paralelogramos, pentágonos e esse teorema das áreas. Tá? Então, às vezes a coisa é meio complicada mesmo. Às vezes a coisa é misturada. Tá? Mas aí eu vou olhar com calma direitinho ali e aí talvez na próxima aula eu faça um exemplo desse com tudo misturado aí. Tá? Mas as questões da URGS, como eu já falei para vocês, o ruim das questões de geometria é que vem tudo misturado ali. Tu tem que saber tudo direitinho para ir, tu tem que aplicar várias coisas de uma vez só para resolver uma única questão. Essa é a dificuldade da geometria. Os fatos que a gente está vendo aqui, tu tá vendo que são todos bem tranquilos de entender. Os fatos em si. Às vezes a demonstração não é tão fácil, mas o fato em si é fácil. Retas paralelas, paralelogramo, área de triângulo, o lado que falta, o teorema de Pitágoras. Isso tudo são coisas relativamente fáceis de enxergar. Às vezes, repito, às vezes a demonstração é que não é muito boa, né? Que tem que ter um pouco mais de atenção. Mas essas demonstrações que eu faço aqui são exatamente aqueles argumentos que tu usa para resolver problemas. Então eu forço nesses argumentos seguidamente para tu ter ferramentas aí para resolver as questões, tá? Então assim, pessoal, encerramos a aula de hoje, tudo certo, tá? E na próxima aula a gente segue aí com triângulo equilátero, com área de triângulo equilátero, círculo, né? E a gente tem ainda tem várias coisas da geometria pra gente ver. Mas aí a gente encerra o bimestre com essa geometria plana e no próximo bimestre é trigonometria e geometria espacial direto, tá bom, pessoal? Até a próxima.